O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças. Parte 1. 221. 1. A faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? Às vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de saúde vigorosa. Os doentes o são por outros motivos. 2. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade produz fadiga. Com a mediunidade acontece o mesmo, principalmente com a de efeitos físicos. Esta ocasiona um dispêndio de fluidos que leva o médium à fadiga, mas que é reparado pelo repouso. 3. O exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo no tocante às condições de rigidez, excluindo-se os casos de abuso? Há casos em que é prudente e mesmo necessário abster-se ou pelo menos moderar o uso da mediunidade. Isso depende do estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe. Quando ele começa a sentir-se fatigado, deve abster-se. 4. Esse exercício teria mais inconvenientes para uma pessoa do que para outras? Como já disse, isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas que devem evitar qualquer causa de superexcitação, e a prática mediúnica seria uma delas. Ver números 188 e 194. 5. A mediunidade poderia produzir a loucura? Não produziria mais do que qualquer outra coisa, quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso. A mediunidade não produzirá loucura, se esta já não existir em germe. Mas se o seu princípio já existe, que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois nesse caso qualquer abalo será prejudicial. 6. Será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? Certamente, e sustento que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis e delicados seriam muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às consequências morais. 7. Mas há crianças que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. Haveria nesses casos o mesmo inconveniente? Não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que a sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada e excitada. Observe-se que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso. As visões lhe parecem muito naturais, de maneira que ela lhes dá pouca atenção e quase sempre as esquece. Mais tarde, a lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada, se ela conhecer o Espiritismo. 8. Qual a idade em que se pode, sem inconveniente, praticar a mediunidade? Não há limite preciso na idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais particularmente, do desenvolvimento psíquico. Há crianças de 12 anos que seriam menos impressionadas que algumas pessoas já formadas. Refiro-me à mediunidade em geral, pois a defeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Quanto à escrita, há outro inconveniente, que é a falta de experiência da criança, no caso de querer praticá-la sozinha ou fazer dela um brinquedo.